Um monte de conhecimento aqui, né? Por que São Paulo é tão grande? Eu, sinceramente, se eu fosse explicar historicamente, eu não saberia dizer. Sendo bem sincero, eu não saberia dizer historicamente por que especificamente São Paulo é uma cidade tão grande comparado com as outras cidades do Brasil e até do mundo, né, cara? Porque é muita gente aqui, pô. Em 1872, o primeiro censo nacional do Brasil foi divulgado. E essas eram as capitais mais populosas. Olha lá, ó. Caramba, mano, São Paulo... Ah, São Paulo parece assim, tá aqui, ó. Nossa, Cuiabá, Porto Alegre. O quê? Niterói? Não, pera, Niterói era escrito desse jeito, cara. Caraca, com N-I-T-C-H-E-R-O-Y. Que isso, cara? Nem fudendo. São Paulo está aqui, exatamente no meio. Em comparação, esse é o Censo Nacional Brasileiro de 2022, 150 anos depois. Que diferença. Ó, cadê Cuiabá, será? Que tava numa das maiores ali também. Ó, Cuiabá nem aparece, cara. Olha isso. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tô perdendo aqui. Nem aparece, ó. Nem tá aparecendo, caramba. Com São Paulo assumindo a liderança. A história da ascensão de São Paulo rumo ao topo do Brasil é repleta de disputas políticas, mudanças na cadeia global de valor e um pouquinho de sorte por estar no lugar certo na hora certa. Mas como essa pequena vila, pobre e solitária, se tornou a metrópole mais rica da América do Sul e a maior cidade do Brasil hoje no Investigando Atlas. O Sudeste aqui, né? Aqui pouca população, muita mata. Caramba, aqui esse pedacinho aqui específico, né? Aqui é o que? É o Amapá, não é, cara? Aqui é por causa da extração de petróleo, né? E minério lá naquela região. Eu acho, né? Eu posso estar falando uma asneira gigantesca. Serve para nos mostrar as regiões mais altas e mais baixas do nosso território. Normalmente... Ah, não, pô. Caraca, velho. As regiões... Topografia, cara. É topografia. Meu Deus do céu. Eu tô confundindo Puta merda, velho. Topografia, pô. É, a região sudeste é onde tem mais montanhas, né? Caraca, velho. Meu Deus do céu. Região do Cerrado. Regiões mais densamente povoadas ficam nesses locais mais verdinhos aqui, mais planos. Por exemplo, esse é o mapa topográfico da China. E esse é um mapa das regiões mais populosas de lá. Só como comparação, essas são as regiões mais densamente povoadas do nosso território. Mas então, por que acontece de... Eu tô confundindo tudo, cara. Peraí. Ah, tá. Entendi. É porque ele jogou duas informações muito rápido. Ele falou da topografia, mas ele também falou da densidade populacional ali. Tá. Eu fiquei confuso. Confesso que eu fiquei confuso. Oi, eu sou o Tinoco e esse é o mapa topográfico do Brasil. Ele serve para nos mostrar as regiões mais altas e mais baixas do nosso território. Normalmente, as regiões mais densamente povoadas ficam nesses locais mais verdinhos aqui, mais planos. Por exemplo, esse é o mapa topográfico da China e esse é um mapa das regiões mais populosas de lá. Só como... Mas sim, só dando uma pausa rápida aqui. Apesar disso ser, de certa forma, verdade, mas essas partes que... É que no Brasil, essas regiões ali que tem uma altitude menor, cara, elas são regiões que é muito difícil de se desenvolver. Porque se você olhar bem, pega muita região aqui da Mata Amazônica, cara. Então, eu acho que não faria tanto sentido, né? Com ressalva aqui nesse trecho aqui, ó. Verdinhos aqui, mais planos. Por exemplo, esse é o mapa topográfico da China. E esse é um mapa das regiões mais populosas de lá. Só como comparação, essas são as regiões mais densamente povoadas do nosso território. Mas então, por que acontece de... Só que lá na China também tem aquele negócio, né? Tem um deserto gigantesco ali no meio dela ali também. Que diferente no Brasil? Por que as pessoas daqui não ficam nessas regiões mais planas? Bom, isso acontece porque quando os portugueses chegaram no Brasil, o mundo era regido pelos oceanos. Isso fez com que ao redor de todo o globo, as grandes metrópoles ficassem mais próximas ao mar. E isso também aconteceu no Brasil, com grandes centros urbanos surgindo no Nordeste e, no caso do Sudeste, o principal centro sendo o Rio de Janeiro. No final do... Cara, que engraçado, né? Quando os portugueses descobriram o Brasil, eles chegaram primeiro na região do Rio de Janeiro aqui, né? Aí só posteriormente que eles colonizaram aqui pra cima, aqui, ó. Chegaram aqui, ó. O principal centro sendo o Rio de Janeiro. No final do século XVIII, lá para 1763, o Rio não era somente a capital do Brasil, mas também a sua cidade mais populosa. Esse aumento no número de habitantes, consequentemente, impulsionou o desenvolvimento da agricultura. Só que os grandes centros urbanos não têm espaço para quilômetros de plantação. Assim, eles precisariam de outro lugar para suprir essa demanda de alimentos. Então vamos voltar àquele mapa. Ao redor do rio, você pode notar esses 3 pontos em vermelho.
São serras que tornam impossível o desenvolvimento da agricultura. Mas agora agora observe essa passagem aqui. Ela sai do Rio de Janeiro e desemboca justamente na porta de entrada para o chamado Planalto Brasileiro, uma região enorme que cobre quase metade do território do Brasil com terras férteis e incrivelmente planas. Mas olha só que curioso, adivinha qual que é a cidade que fica bem na porta de entrada para tudo isso? Exatamente, São Paulo. E ela também teve a sorte de ficar... Olha só, cara. No final é basicamente o fluxo, então, de mercadoria, né? Tanto é que tem o Porto de Santos aqui, né? a poucos quilômetros de um dos portos mais importantes do país, o Porto de Santos. Esses fatores foram essenciais para o seu crescimento, porque naquela época ou você produzia ou você exportava, e agora São Paulo poderia ter os dois. Ao longo da história, todas as grandes civilizações tinham um ponto em comum, um recurso essencial para o florescimento da vida, algo indispensável para o surgimento da humanidade. As águas de um rio. No Egito Antigo, o rio Nilo foi essencial para o desenvolvimento da civilização. Na Índia, o rio Ganges foi de extrema importância sociocultural para o florescimento do hinduísmo. E nos Estados Unidos, o rio Mississippi corta o território americano de ponta a ponta, o que... Caraca, eu não sabia que o rio Mississippi ele tinha uma importância grande lá nos Estados Unidos. Tá aí. Facilitou o transporte e o crescimento do país. E isso também aconteceu com o rio Tietê, que impulsionou São Paulo rumo ao topo. São mais de 1.000 quilômetros que percorrem todo o estado de São Paulo, banhando 62 municípios no caminho até a sua foz no Rio Paraná. O pior que lá é porque ele, quando chega lá no Rio Paraná, ele já percorreu tanto que o rio Tietê naquela região lá, ele já não é tão poluído, né? Claro que tem um tratamento também, mas lá naquela região, né, basicamente a água dele é bem limpinha. Quando ele já vai desaguar lá, porque ele já percorreu tanto caminho já tão fudido, né? Aqui na cidade aqui é totalmente fudido, né, cara? É muito feio. Na divisa com o Mato Grosso do Sul. Esse rio gigante, ao contrário dos grandes rios do mundo, não corre em direção ao oceano, mas sim em direção ao interior do país, facilitando muito a vida daqueles que buscavam explorar nosso vasto território. Assim, a cidade começou a receber cada vez mais pessoas buscando uma vida nova, só que eles tiveram um problema. Nesse momento... Agora um outro ponto aqui, o cara da pausinha. Durante a exploração dos bandeirantes e tal, quando eles faziam aquela exploração deles, eles seguiam as margens dos rios para conseguir ir adentrando no território brasileiro e ir dominando o espaço, porque geralmente quando você anda mais próximo de um rio, você consegue se guiar melhor, né, de onde você tá indo. Inclusive, algumas pessoas que... naqueles documentários de sobrevivência, eles recomendam, né, se você acaba ficando perdido, você segue um rio que geralmente ele vai dar em algum vilarejo ou em algum lugar do tipo, né, porque a vida floresce próxima das águas. No momento, a agricultura deixa de ser prioridade para o Brasil, que descobre algo bem mais valioso nas suas terras: as minas de ouro. E não somente esse mineral. Na verdade, foram descobertas diversas minas de carvão, cobre e ferro, escondidas bem embaixo do nosso nariz. Só que o que torna o ouro, por exemplo, tão valioso é que ele é um recurso natural limitado, ou seja, ele se esgota. E isso não demorou muito para acontecer. Assim, tanto São Paulo quanto o Brasil como um todo puderam voltar os seus olhos para a agricultura novamente, já que nesse momento surge na cena uma peça central no tabuleiro do mercado brasileiro: o café. E aí São Paulo fica grandão. Primeiro ele começa a ser produzido no Vale do Paraíba. Depois ele começa a avançar pelo interior de São Paulo, principalmente em Campinas e Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. E quando o Império Brasileiro resolveu monopolizar o café, São Paulo se tornou o centro econômico do Brasil. De 1821 a 1830, o Brasil exportou cerca de 3 milhões de sacas de café. Na década de 60 foram 29 milhões. E em 1880 esse número foi para 51 milhões. Cara, mas é muito bizarro, cara. Como que as pessoas do mundo inteiro têm esse gosto tão grande por café, né, cara? Tipo, uma bebida... Sei lá, a pessoa sente uma energia do café. Tipo, eu não bebo mais café, tá? Faz muito tempo que eu não bebo café, cara. Eu faço essa pergunta. Por que será que o café é tão apreciado pelo ser humano? No final do século, 70% de todas as exportações brasileiras eram de café. E o nosso país alçou ao topo da lista dos maiores produtores mundiais desse grão, mantendo esse posto até hoje. Mas o grande centro de produção de café eram as cidades de Campinas e Ribeirão Preto, e a cidade de Santos, que exportava esses produtos. Então por que São Paulo ganhou tanto destaque? Bom, no livro O Triunfo da Cidade, o economista Edward Glaeser entende que as tecnologias de transporte
transportes sempre determinaram a urbanização de uma região. Ou seja, mesmo que São Paulo nem produza nem exporte o café, ela ainda era a ponte entre as cidades produtoras e exportadoras. E a grande sorte que São Paulo teve foi que no dia 26 de junho de 1852, a Lei número 641 foi decretada. Essa lei concedia inúmeros benefícios a quem investisse na construção de ferrovias, como por exemplo o direito de desapropriar terrenos particulares, o fornecimento por parte do governo de madeiras e outros materiais e a isenção do imposto de importação de trilhos e tudo mais. Tá vendo isso aí? Tá vendo isso aí? Eu vou até pausar. Isso aí, inclusive, foi uma das coisas que problematizou todo o sistema ferroviário brasileiro. Por quê? Porque como o governo ele liberou dessa forma, sem ter nenhum tipo de padronização, os trilhos do Brasil, apesar dele ter... Acho que o Brasil... Se eu não me engano, a gente tinha visto que o Brasil tem mais de 32 mil quilômetros de trilho, não é? Alguma coisa assim. Deixa eu dar uma olhada aqui só pra ter certeza que eu não tô falando asneira. É 30.500 quilômetros. Sendo que 11 mil tá desativado. Aí o que aconteceu? Aí o pessoal usou da iniciativa privada para fazer o desenvolvimento de ferrovias. Só que como não teve padronização nas bitolas dos trilhos, ficou do jeito que é hoje. A gente tem bastante trilho, pra você ver, mais de 30 mil quilômetros de trilha, é muita coisa, cara, é muita coisa. Só que elas não se conectam, porque cada um dos trilhos tem uma bitola diferente. Aí o trem que anda em um tipo de trilho não anda no outro, e pra você padronizar isso atualmente é extremamente complexo, cara. Exigiria um custo muito grande e a gente sabe que o nosso governo, infelizmente... Pouco tempo depois, em 1867, a Estrada de Ferro Santo Jundiaí foi inaugurada, o que significa que o café que antes demorava de 3 a 4 semanas para chegar a seu destino, agora demoraria apenas alguns dias. O transporte mais rápido incentivou a produção e agora São Paulo se via mais conectada do que nunca. Em 1877, nasce também a Estrada de Ferro do Norte, uma nova linha ligando a capital paulista ao Rio de Janeiro. Essa posição estratégica na porta de entrada do Planalto e a comunicação direta com o litoral fez de São Paulo uma rota obrigatória. E agora os principais bancos, empresas de seguro e toda a burocracia do mercado se instalaram aqui. Com o café Aí, a partir do momento que já começa a se instalar essas grandes players do mercado num local, a tendência é que o restante também vai se instalar naquele local também, né? A China tá financiando uma linha de trem enorme, Oceano Atlântico ao Pacífico. Mas eles querem usar essa linha para transportar o quê? Para fazer transporte interno ou transporte internacional? Interno que eu falo dentro do país ali, né? Gerando riqueza e as ferrovias instigando o seu desenvolvimento, São Paulo começou a se tornar um atrativo cada vez maior para algo que ainda estava faltando: as pessoas. Nessa época, ao redor de todo mundo, uma nova onda de mudanças impactou toda a estrutura socioeconômica: a abolição da escravidão. Literalmente, todos os países da América já tinham abolido o tráfico de escravizados. Mas o Brasil parecia resistir a isso, já que a mão de obra escrava era a base para sua produção de café. Com diversos países ao redor do mundo seguindo essa linha, trazer novos escravizados para o Brasil se tornava cada vez mais caro. Assim, alguns produtores, ao invés de importarem escravizados, começaram a trazer imigrantes europeus para trabalhar em suas fazendas. De acordo com o Serviço de Colonização e Imigração, entre 1885 e 1939, entraram no estado de São Paulo mais de 2 milhões de imigrantes, sendo os italianos, os portugueses, os espanhóis e os japoneses. Essa quantidade de gente aqui naquela época especificamente, cara, isso aqui é muita gente, pô. Isso aqui é gente pra caramba. Calma, deixa eu só ler aqui uma coisa aqui. Ó, da ferrovia da Transoceânica. Ó, também conhecida como Ferrovia Bioceânica ou EF-354, é um ambicioso projeto de ferrovia que visa ligar o Oceano Atlântico no Brasil ao Oceano Pacífico, no Peru, atravessando a América do Sul. A iniciativa, que conta com investimento chinês, tem como objetivo facilitar o comércio entre a América do Sul e a Ásia, reduzindo o tempo e custos de transporte. Eles querem levar os produtos do Brasil para o Peru e do Peru fazer o envio para a China, né? Os maiores grupos. Esses novos moradores desempenharam um papel fundamental para o desenvolvimento da cidade. Agora, com uma rica fonte de dinheiro, dezenas de estradas de ferro e milhões de pessoas para movimentar a economia, São Paulo se tornou o maior polo industrial do Brasil, com os próprios imigrantes industrializando a cidade. Em 1933, nada... Bom, mas é muito triste, né? Você depender de um país externo pra... Cara, é fogo, né? É triste demais. Mas talvez algum dia eles melhorem os transportes ferroviários aqui no Brasil, até porque é muito mais eficiente, pô. Você
consegue carregar muito mais, você consegue carregar muito mais mercadoria, você tem um custo menor, você tem uma poluição muito mais baixa comparado com o transporte que a gente tem hoje atualmente, né, que é basicamente rodoviário, então... Menos do que 45% das fábricas paulistas pertenciam aos estrangeiros. E então nós chegamos em 1960, quando pela primeira vez na história o Censo Nacional mostra São Paulo como a cidade mais rica e populosa do Brasil. E daí em diante, ela nunca mais largou esse posto. Da hora, né? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Pô, mas muito louco, lá no início a gente viu que Cuiabá, cara, Cuiabá era uma cidade, Cuiabá, cara, tava na lista das maiores cidades, ó. Ouro Preto também, né? Cara, o nome das cidades antigamente, ó, Paranaíba era com H e Y, mano. O Niterói aqui me pegou muito, é Niterói, cara, muito... Olha Goiás, cara, isso aqui não tem em português não é possível, com Y também. Meu amigo do céu. 22, 150 anos. Acho que Minas nem aparece aqui. Ah, não, aparece Belo Horizonte aqui sim. Que loucura, cara. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado e eu trago novidades pra vocês. A loja do canal Tinocando TV está no ar, com camisas com várias referências históricas, a filósofos, a quadros, como esse moletom lindaço aqui sobre o Van Gogh. Olha essa obra de arte aqui. Se você quer garantir o seu, é só entrar na loja, que é o primeiro link aqui na descrição, que você vai ter todos esses modelos e diversos outros lá pra você conferir. Aproveita e me segue nas redes sociais, @Tinocando TV. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, assista esse vídeo e esse vídeo aqui também. E é isso. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Valeu, falou, um grande abraço do Tino. E lembre-se, a existência é passageira.